valer a pena toda tribulação, toda renúncia que fizemos ao pecado, aos desejos da carne, às vaidades do coração, todas as vezes que engolimos o nosso orgulho, todas as vezes que tivemos que liberar um perdão difícil, tudo isso vai valer a pena, porque com os olhos da fé, oh, aleluias, contemplamos a vinda, o retorno daquele que nos comprou a nossa vida na cruz. E aí, neste grande dia, não cantaremos mais vai valer a pena, mas sim valeu a pena, valeu a pena. Jesus, 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 Jesus. Oh, glória. Amados, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Uns 30 minutos. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Atos capítulo 14. Enquanto a igreja vai abrindo aí, Atos capítulo 14. A igreja deve lembrar, pelo menos acredito que boa parte da igreja deve lembrar da ministração da pastora Rosângela de alguns meses atrás, quando ela trouxe uma ministração sobre o apóstolo Paulo, que ele tinha passado aqui nessa passagem do apedrejamento do apóstolo Paulo. Um processo, um milagre muito grande ele ter sido livrado da morte, mas nós vimos que, pela ministração da pastora Rosângela, que apesar de ele ter sido livrado da morte e possivelmente, o que a passagem nos dá a entender, ter sido ressuscitado, apesar disso ele ficou com muitos ferimentos, amados? E eu quero aproveitar, porque essa ministração, eu posso me dizer, amados, assim, com toda, assim, buscando ter humildade, apesar de que muitas vezes a gente não alcança essa humildade, mas eu posso dizer assim, humildemente, amados, que eu tenho o privilégio de conhecer muito a Bíblia, de conhecer muito a palavra. Desde que eu aprendi a ler, uma das primeiras coisas que eu comecei a ler foi a palavra de Deus, foi a Bíblia, Desde que eu comecei a ler, eu tenho o hábito de ler a palavra de Deus, porque ela sempre me maravilhou bastante. Eu era uma criança, um jovem muito curioso, que sempre perguntava muito a pastor, o pastor. Sempre que eu tenho contato com pastores, com irmãos, eu converso muito, eu pergunto muito, eu gosto muito de estar aprendendo, porque tem coisas que Deus revela a mim, mas tem coisas que Deus revela a você. E aí eu falo para você o que Deus me revela, e você fala para mim o que Deus lhe revelou, e assim nós vamos nos edificando uns aos outros. Amém, amados? E acrescentando as revelações em nossa vida. Amém? E eu sempre tive muita sede pela palavra de Deus. Então posso dizer que eu tenho, assim, dizer humildemente que eu tenho o privilégio de conhecer bastante a Bíblia. Mas nesse dia a pastora ministrou uma passagem, uma palavra, e ela falou de detalhes que eu nunca tinha me atentado acerca deles. E fazendo uma conexão com o que está lá em Gálatas, que nós vamos ler daqui a pouco também, que eu também nunca tinha me atentado em fazer essa conexão do que está escrito nessa passagem e o que está na epístola aos Gálatas. Amém? Portanto, amados, vamos ler a palavra de Deus no que está em Atos capítulo 14, a partir do versículo 8. E a palavra de Deus está escrito: em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamaram então de Júpiter, e a Paulo de Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra.
O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, como vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Podem sentar, amados. Passagem aqui que a pastora leu também, né? E a passagem mostra que, ministrando a palavra na cidade de Listra, e a cidade de Listra é uma das cidades ali da região da Galácia, né? A Galácia é uma região composta por várias cidades, e Listra era uma delas. E pregando nessa cidade, apóstolo Paulo e Barnabé, mas mais o apóstolo Paulo, como a palavra fala, né? Porque tantos os moradores de Listra, que adoravam, né, os deuses romanos, esses moradores chamaram o apóstolo Paulo de Mercúrio, porque o Mercúrio era o emissário dos deuses, né? Era o deus emissário, aliás. E aí chamaram o apóstolo Paulo justamente porque ele era o principal pregador, ele era o principal ministrador. Então chamaram Barnabé de Júpiter e o apóstolo Paulo chamaram de Mercúrio. E ali eles começaram a adorar o apóstolo Paulo e a Barnabé, ao ponto inclusive de trazer sacrifícios para sacrificar ao apóstolo Paulo e a Barnabé. Mas quando vendo isso, eles rasgaram as suas vestes, se lançaram no meio da multidão e disseram: parem com isso, nós não somos deuses coisa alguma, somos homens semelhantes a vocês, com as mesmas fraquezas, com os mesmos desejos, da mesma carne, pois existe somente um único e verdadeiro Deus, e é este único e verdadeiro Deus a quem pregamos a vida de vocês. Este Deus que na antiguidade se manifestava de forma misteriosa, tendo permitido às nações caminharem da forma que desejassem, mas não tendo se ocultado plenamente, mas mostrando a grandeza da sua bondade, em manifestar-se por meio de chuvas e estações, na produção do mantimento, do fruto, e alegrando o vosso coração, né? Aqueles que contemplam toda a criação, nós podemos ver a presença de Deus, o poder de Deus nessa criação. Quando a gente olha para uma lua cheia, aquela coisa bonita, nós não conseguimos imaginar que aquilo foi feito a obra do acaso. A beleza da criação, uma cachoeira, uma montanha, uma floresta, um riacho, um imenso mar, até mesmo a grandeza das formações planetárias e das galáxias, que demonstram algo bonito e organizado, não poderia ter surgido do acaso. Nós que temos fé, olhamos para isso tudo e temos essa visão de contemplar em toda a criação uma das provas de um Deus poderoso, de um Deus criador. Amém? Os cientistas não, cientistas ateus, porque tem cientista também que tem fé, né? Como a pastora Rosângela já conheceu, cientista, né, que tem fé. E os cientistas aí, os ateus, buscam uma explicação científica para, nessa explicação científica, negar a Deus. Não é verdade, amados? Mas nós que temos um olhar de fé, contemplamos toda a criação e vemos Deus nela. Amém, amados?
E assim o apóstolo Paulo apresentava também a Deus aquele povo: olha, até agora vocês não conheciam esse Deus que estamos pregando a vocês, mas esse Deus que estamos pregando a vocês se manifestava nas chuvas, nas estações, no mantimento, no fruto e na alegria de vossos corações. Então ele começaram a pregar ali. Só que essa ação daqueles homens de terem idolatrado, tentado adorar, e a palavra fala que mesmo com toda a argumentação no versículo 18, dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhe oferecerem sacrifícios. Mesmo o apóstolo Paulo argumentando e insistindo junto com Barnabé para que a multidão não fizesse aquilo, aquela adoração e aquele sacrifício, a palavra fala que foi com dificuldade que eles convenceram aquele povo, aquela multidão, a não fazer essas coisas. Foi com dificuldade que eles conseguiram isso. E tendo se aproveitado dessa situação, os opositores de Paulo e Barnabé, que eram os judeus naquela região, eles se aproveitaram dessa situação para tentar contra a vida deles, para apedrejá-los. E vem no versículo 19: sobrevieram, porém, judeus da Antioquia de Icônio, instigando as multidões, apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade no dia seguinte, e no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Ou seja, os judeus ali da Antioquia e de Icônio, se aproveitando daquela situação, viram a oportunidade para apedrejar aqueles homens, ou seja, para realizar uma obra da morte sem ter consequências para com a vida deles, porque eles iam se utilizar da lei para realizar aquele apedrejamento, afirmando que o apóstolo Paulo e Barnabé aceitaram a adoração sendo homens, sendo que eles não aceitaram coisa nenhuma. Mas as pessoas más, a obra do Satanás, ela se aproveita justamente de manipular as situações, de trazer a mentira para justamente tentar contra a nossa vida. E não brinque com Satanás, amado, porque o Satanás, apesar de ele ter caído, ele ainda tem poder. A gente vê que o próprio arcanjo Miguel lutou contra Satanás pelo corpo de Moisés, mas mesmo o arcanjo Miguel não pôde prevalecer, e a palavra fala que ele não ousou proferir juízo contra Satanás, do contrário, ele disse: que o Senhor te repreenda. Ou seja, o poder que Satanás detém é semelhante ou possivelmente até maior do que o próprio arcanjo Miguel. E a palavra também fala lá em Apocalipse, que Satanás, quando se rebelou contra Deus, ele convenceu terça parte dos anjos a favor da sua causa. E foi necessário que Miguel, juntamente com todos os seus anjos, lutasse contra Satanás e os anjos de Satanás, para lançá-lo sobre a terra e ao mais profundo do abismo. Ao mais profundo do abismo, ao reino dos mortos. Amém? Ou seja, o arcanjo Miguel, além de ser o anjo mais poderoso, ele ainda estava em maioridade numérica, porque ele tinha 2/3 dos anjos de Deus contra 1/3 dos anjos que era de Deus, mas tinham caído junto com Satanás. Ou seja, esses anjos possuíam autoridade, possuíam poder, tinham caído da sua graça, do seu estado de glória, do seu estado de graça, caíram do seu estado, mas ainda detinham o seu poder. Amém, amados? Então, não brinque com Satanás. Nós vivemos aqui, eu tenho 35 anos de vida, a pastora 60, o pastor talvez o mais velho presente na igreja, 78, alguns irmãos 40, outros 50, alguns mais jovens do que eu, 20 e poucos anos, talvez outros adolescentes. Nós temos pouco tempo de experiência e a nossa cabeça, nossa mente é limitada. Aprendemos coisas novas e já esquecemos outras e nem nos damos conta das que esquecemos à medida que vamos aprendendo outras. Mas o inimigo não, amados. O inimigo está desde a criação.
desde a criação. Ele contempla a criação, os anjos e os homens. Ele contempla. E ele detém não apenas a sua autoridade, o seu poder, mas ele detém também uma sabedoria acumulada ao longo de milhares e milhares de anos. Não subestime o inimigo. E o inimigo faz justamente essa obra. A palavra chega a falar que ele assume semelhança de anjo de luz, e os sacerdotes de Satanás assumem a semelhança de sacerdotes de justiça, para enganar até mesmo os escolhidos, enganar até mesmo os eleitos. Então ele é ardiloso. Ele vai falar justamente o que o teu coração quer ouvir para te conquistar. E uma vez que ele te conquista, ele te manipula, mas a palavra fala que ele vem senão para matar, roubar e destruir. E também João fala que ele peca desde o princípio. Amém, amados? Então, não subestime o inimigo. E tem muita gente subestimando o inimigo. Tem muita gente, que eu tenho observado. Todas as semanas estamos aqui pregando, pelo menos quarta, quinta e domingo. Ainda não podemos voltar com os cultos de sexta-feira, que tínhamos culto nas sextas-feiras também antes da pandemia. Nós também tínhamos. Mas o número está tão reduzido com a questão da pandemia. As pessoas se acomodaram tanto e está buscando a Deus nas lives, em casa, no celular, vendo um videozinho, uma pílulazinha de evangelho de 10 minutos do Dave Leonardo toda segunda-feira. Se acomodaram tanto com essas pílulas de evangelho, que não acham mais necessário sair de suas casas e adorar a Deus junto com a eclésia, com o coletivo da igreja. E aí vem, hoje mesmo eu discuti, foi uma conversa com um amigo meu, ele falando que ele está sem denominação e não acha necessário pertencer à denominação, porque a palavra diz que eu sou templo e morada do Espírito Santo. Isso é heresia, amados. Leia a palavra e busque o contexto que fala que é templo e morada do Espírito Santo, é a igreja. Vós sois templo e morada do Espírito Santo, mas individualmente sois membros. Sozinho você não é corpo, sozinho você é membro. O Espírito não habita no dedo, ele habita no corpo. É quando o dedo faz parte do corpo, é aí onde o Espírito Santo habita. Todo derramar do Santo Espírito de Deus na Bíblia era quando estava na reunião dos santos, e não quando estava uma pessoa só. É na coletividade. Essas heresias que surgem nos dias de hoje para agradar corações vaidosos e preguiçosos, que não querem mais fazer nada por Deus, não querem mais sacrificar nada de suas vidas em nome do reino, enquanto Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. As pessoas querem que Deus os aceite do jeito que eles estão, e se Deus não aceitar, eles buscam outra igreja, outro pastor, outro líder ou outra religião que fale de um Deus da forma que os agrade, e não da forma como Ele se revela. Por isso que eu às vezes falo que hoje em dia poucos adoram a Deus, o verdadeiro Deus, mas muitos adoram o Deus que eles mesmos criaram, que eles mesmos inventaram. O meu Deus é assim, o meu Jesus é assim. Eu quero falar do Jesus da palavra, onde Ele se revela. Uma pessoa que não te conhece pode falar o que quiser da sua vida, isso não significa que é verdade. Só você sabe quem você é, e só quem pode ser fiel a quem você é você mesmo. Só você pode falar de si mesmo, não é verdade? Eu posso conhecer alguns de vocês superficialmente, mas profundamente só vocês mesmos conhecem vocês. Quais são as suas fragilidades, quais são as suas capacidades, as suas forças, o que te alegra, o que te entristece. Só você mesmo sabe dessas coisas. E porque de repente apareceu um mundo de gente falando de um Deus e de um Jesus, e de acordo com suas concepções, sem base nenhuma da palavra de Deus, que é onde Deus fala sobre Ele mesmo.
estão fofocando sobre quem Deus é, porque a verdade está aqui. E se você quiser conhecê-lo, Ele está aqui. É aqui onde Ele se revela. É aqui onde Ele se revela. E é este Deus revelado aqui que você tem que aprender a aceitar por completo. Não é apenas quando Ele é um Deus de misericórdia, um Deus bom, mas quando Ele é um Deus justo, porque Ele é justo. Ele é ciumento. A palavra fala que Ele é ciumento e zeloso. Quando a palavra também fala que às vezes Ele é duro. Sei, Senhor, que Tu és um Deus de dura cerviz. Ele é duro. Ele é, porque não é para todos. É para quem Ele chama e quem Ele escolhe. E Ele não escolhe quem o rejeita, ou quem o aceita apenas parcialmente. Amém, amados? Quando você se casa com alguém, você não pode pegar uma faca e tirar os defeitos da pessoa. Você não pode. E eu não estou dizendo aqui que Deus tem defeito, não. Tudo que Deus tem é qualidade. Mas tem características que em Deus, que o nosso pecado não consegue aceitar. Mas não é o nosso eu espiritual que resiste a Deus, porque Jesus fala: o espírito todavia já está pronto, porém a carne é fraca. Mas é justamente o pecado que habita em nossa carne que resiste contra o caráter de Deus e todas as suas qualidades. Mas quando você se une a alguém, você aceita por completo, nas qualidades e nos defeitos. Com Deus, nós que somos noiva de Cristo e logo iremos para as bodas, nós temos que aceitar Cristo por completo, em todas as suas qualidades, porque defeitos Ele não tem. Apenas a nossa vaidade, o nosso coração e nossa carne pecaminosa não consegue às vezes aceitar Cristo por completo. Amém, amados? Então, nesse momento, os judeus da Antioquia, usados pelo diabo, se aproveitaram para tentar ali impedir a obra do apóstolo Paulo, matando. Mas a palavra fala que eles apedrejaram o apóstolo Paulo e ele foi tido como morto. E observe bem, o apedrejamento, ele não é meramente pegar umas pedras e jogar na pessoa até ela cair, não. Depois que a pessoa está apagada, desmaiada ou morta no chão, para garantir a sentença, o ritual dizia que você pega uma pedra grande, pesada, de uns 20 ou 30 quilos, e você esmaga o peito da pessoa com aquela pedra. Aquela pedra é lançada sobre o peito dela de forma que esmague, que frature toda a caixa torácica e lesione o coração de forma definitiva, para garantir que o apedrejamento matou. Foi isso que o apóstolo Paulo passou. Mas a palavra fala que, rodeando porém os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. Ele voltou para onde ele tinha sido arrancado para ser apedrejado. Ele voltou. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, para outra cidade no dia seguinte. Ali ele deve ter passado a noite repousando. No dia seguinte, foi com Barnabé para Derbe. Mas ele não foi ileso, ele foi todo machucado. Deus naquele momento o ressuscitou, trouxe novamente os batimentos do seu coração, mas os ferimentos no seu corpo permaneciam na sua carne, permaneciam nele, e ele foi dessa forma para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Mas hoje só se prega o oba-oba, só bênção, é só bênção,
é só bênção, é bênção, é bênção. Não, amados, a trajetória do cristão tem bênção sim, mas antes da bênção também tem muita tribulação, tem muita prova, tem muita coisa que nós passamos. Porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E eu não falo assim como Jesus fala, que Jesus afirma: uma coisa vos falo para vos consolar. Ele fala disso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Como é que alguém vai se consolar sabendo que vai ser atribulado, que vai sofrer aflições? Porque Jesus fala não para contristar ninguém, não para tirar a esperança de ninguém, mas que as pessoas estejam preparadas para todas elas. Muito melhor é você saber estar preparado para as aflições e as tribulações que hão de vir, do que ser iludido por falsas palavras, por profetadas, por falsas promessas, de que a sua vida vai ser só uma bênção, agora é só vitória, agora é só vitória, e quando chegar a luta e a prova, você não está preparado para ela. Melhor é estar preparado para a prova e nos alegrar se vier a vitória, do que nos prepararmos apenas para a vitória e não sabermos lidar com as provas. Amém, amados? Por meio de muitas aflições nos importa entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Amém? E aí, viu, pastora? A senhora perdeu a introdução, mas eu estou trazendo aqui, resgatando essa mensagem que a senhora ministrou alguns meses atrás. A senhora lembra? Né? Só que eu vou trazer aqui um parêntese dentro do que a senhora ministrou, tá certo? E vamos lá para Gálatas capítulo 12. Glória a Deus. Gálatas, aliás, capítulo 12 não, capítulo 4, não tem nem capítulo 12, é capítulo 4, Gálatas 4, capítulo 4, versículo 12. Em Gálatas 4:12 está escrito: eu lhes suplico, os irmãos, que tornem como eu, pois eu me tornei como vocês, em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Vamos voltar de novo lá para Atos. Atos 14. Atos 14? Livro errado. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Ele saiu ferido e foi para Derbe, e disse que anunciou o evangelho naquela cidade e fez muitos discípulos naquela cidade, antes de voltar para Listra, Icônio e Antioquia. E aí a gente lê aqui, em Gálatas, dizendo: eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês, em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença, de uma enfermidade, que eu lhes preguei o evangelho pela primeira vez. É justamente isso aqui que ele está trazendo à memória. Esse evangelho que ele pregou quando estava ferido do apedrejamento em Derbe, é justamente o que ele está falando aqui agora. Como sabem, foi por causa de uma doença, de uma enfermidade, que eu lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido como uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou com desdém. Pelo contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como se eu fosse o próprio Cristo Jesus. Ele disse, o que ele está dizendo aqui: apesar
da minha doença, dos cuidados que a minha doença exigia, ter sido uma provação para vocês, de eu ter dado muito trabalho para vocês, vocês não me desprezaram, mas pelo contrário, me receberam como um anjo de Deus, como o próprio Cristo está aqui louvando, dando graças a Deus aqui, por esse amor que a igreja de Derbe, né, na região da Galácia, teve esse zelo e esse amor para com o apóstolo Paulo. Ele está sendo grato aqui e trazendo à memória esse amor, trazendo à memória esse zelo, e falando que aconteceu com a alegria de vocês. Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos e dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por lhe dizer a verdade? Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vós. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo, chocado quanto a vocês. Amém? O apóstolo Paulo aqui está falando o quê? Que ele disse: olha, quando eu estava doente, quando eu estava enfermo, vocês cuidaram muito bem de mim, e foi nesse momento que eu preguei a palavra de Deus pela primeira vez para vocês, e apesar da minha doença requerer muitos cuidados e ter dado muito trabalho a vocês, vocês não me desprezaram, mas cuidaram muito bem de mim. Senti muito amor o amor e o zelo da parte de vocês, porque me trataram como se eu fosse um próprio anjo de Deus, talvez até como se fosse tratado o próprio Cristo Jesus. Assim vocês me trataram, e tenho plena certeza de que, se vocês pudessem arrancar os próprios olhos e dá-los a mim, eu tenho certeza que assim os faria. O que houve agora com esse amor? O que houve agora com esse zelo? Quem vos convenceu? Acaso agora eu me tornei inimigo de vocês por vos falar a verdade? Olha só o apóstolo Paulo falando, perplexo. Ele disse no final que ele falava dessa forma, nesse tom, porque ele estava perplexo com aquela igreja. Como uma igreja que manifestava tanto amor e tanto zelo, de repente parecia que era inimigo do seu pastor, só porque o seu pastor pregava a verdade, mas porque a igreja foi convencida por emissários de Satanás, que se adentraram no meio dela, para persuadir o povo, para persuadir as ovelhas contra a verdade. E como Satanás vem falando que o coração quer ouvir, quando ouve a verdade, o coração não aceita, porque ele é vaidoso. Então ele resiste. E era isso que estava acontecendo. Quando o apóstolo Paulo saiu de Derbe e foi para Listra, Icônio e Antioquia, tendo deixado lá os seus líderes, os presbíteros, como a palavra fala, que ele ia nas cidades e ordenava presbíteros para presidir as reuniões da igreja. Tendo deixado ali, vieram aqueles mesmos que tinham apedrejado o apóstolo Paulo, pegaram e começaram a frequentar a igreja, e gradativamente foram influenciando aquele povo. Logo, aqueles emissários de Satanás começaram a persuadir o povo a não dar ouvidos ao evangelho mais, o evangelho verdadeiro. E além disso, começaram a incutir um sentimento no coração daquelas ovelhas contra o seu próprio pastor, que tinha falado das grandezas de Deus para a vida deles pela primeira vez. E justamente porque o apóstolo Paulo pregava a verdade, o povo resistia à sua palavra. Acaso me tornei agora inimigo de vocês por falar a verdade? Por que eu estou pregando isso aqui hoje, amados? Porque eu vejo muito isso na igreja. Como a pastora prega às vezes, o pastor não pode cometer um erro
Todo mundo comete o erro aqui, o pastor acolhe, o pastor abraça, o pastor acolhe, o pastor aceita, aconselha, a gente chora junto, a gente dobra o joelho, a gente intercede, a gente paga o preço, a gente compra a briga com Satanás pela vida dos irmãos. A gente sofre consequências na nossa. Ou pronto, hoje mesmo a pastora Rosângela estava orando, intercedendo por uma causa, né? De repente o vidro do fogão estourou, parecia uma explosão dentro de casa. O vidro temperado do fogão estourou sozinho. Retaliação do inimigo, porque o inimigo se incomoda em ouvir uma oração poderosa. O preço que a gente paga, mas o preço não está pago na cruz. O apóstolo Paulo fala: completo na minha carne o que resta das aflições de Cristo por causa da igreja. Ainda resta cruz, ainda resta aflição. E quando não é mais conveniente a igreja descarta o pastor. E eu fico triste, amado. Infelizmente eu não herdei do pastor Humberto essa resiliência emocional que ele tem. Não herdei. Eu sofro, amados. Eu sofro com cada ausência dos meus irmãos. Eu sofro com cada comentário que chega aos meus ouvidos de pessoas que foram curadas aqui de doenças incuráveis e vem dizer que aqui não é mais igreja de milagre. Foi curada de câncer e vem dizer que aqui não é igreja de milagre mais. A pessoa que foi curada de câncer, que teve livramento para os filhos, que teve livramento para o marido. Eu pergunto a Deus, como é que vai ser o juízo para essas pessoas? E fala assim, de graça. É tão fácil falar mal dos outros, é tão fácil criticar os outros, né, amados? Quando chega alguém para mim e fala: pastor, eu fui assim num canto, eu fui fazer uma unha ali, eu fui fazer um cabelo ali, eu fui comer em tal lugar, e o dono lá do salão, o dono lá da lanchonete, o dono lá do restaurante conhece fulano de tal e falou assim do fulano de tal. Eu digo: não vá mais lá não, não vá lá mais não. O que é que isso está edificando a sua vida? Ah, mas é minha amiga. Mas essa amizade não está ali edificando. Uma pessoa que chega para você só para falar mal dos outros, se você não vigiar, gradativamente daqui a pouco você vai estar acreditando no que a pessoa está falando. Daqui a pouco você está começando a manifestar sentimentos contrários a outras pessoas que você nem conheceu ainda, só por causa da palavra do mensageiro do diabo. E aí você perde galardão, você perde vitória e ainda compromete a sua integridade espiritual, que afeta, amados, a sua caminhada, a sua salvação. Amém? O apóstolo Paulo aqui pregou pela primeira vez, manifestou os poderes, a graça de Deus aqui na igreja, e daqui a pouco o povo estava com raiva do apóstolo Paulo, porque foram convencidos. A palavra diz que, olha, as más conversações corrompem os bons costumes. Não acha que você está imune não, amado, porque palavra tem poder, e não é só a nossa palavra não, as contrárias também têm poder, são semelhantes à feitiçaria. Oração contrária não é só dobrar o joelho e pedir o mal de alguém, não. Oração contrária é simplesmente você proferir palavra inundada de mau sentimento. Isso já é oração contrária, porque a palavra tem poder, amado. Por isso que ontem eu falei: vigie com o que você fala, vigie no que você fala, porque não existe um filtro aqui que Deus só vai pegar o que é bom e realizar, não. O que é mal, o diabo pega e usa a autoridade que você deu a ele por meio da sua palavra para ele agir. Chama-se autoridade permissiva. Às vezes você fala as coisas e não sabe que você está dando ali permissão, brecha, espaço para o diabo fazer o que ele queria fazer, mas até então não podia, mas encontrou espaço na autoridade da tua própria palavra para realizar. Então vigia com o que fala. O que não edifica, guarda em teu coração e pede para que Deus transforme. Para que Deus transforme o que está no teu coração. A boca fala
do que o coração está cheio. Que Deus enche o nosso coração das coisas lá do alto, em nome de Jesus. Glória a Deus, amados. Estou terminando. Eita Deus, já está tarde, né? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12, está escrito: agora rogamos, irmãos, que aceitais com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor e em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. O que é que a palavra está falando? Rogamos, pedimos encarecidamente que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, ou seja, que vos pregam a palavra, que vos dirige o culto, e que os tenhais em amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Palavra de Deus falando, não é opinião, como hoje tem se tornado, né? Muitos lugares não têm pregado a palavra de Deus, mas têm pregado opiniões pessoais e se usam da autoridade de Deus para dizer que é Deus que está falando. Não, palavra de Deus tem base na palavra de Deus. Ela segue um raciocínio lógico que você compreende que elas vêm diretamente da palavra, e não você tem que confiar meramente na pessoa que diz: por que isso é assim assim? Porque Deus me revelou. Confia aqui no Pai, confia aqui porque eu sou vaso. Não, tem que ter base, e a base é a palavra de Deus. O que não edifica não vem de Deus. O que não é de paz não vem de Deus. O que não é de reconciliação e restauração de comunhão não vem de Deus. Lembra? As pessoas, eu tive um sonho assim, assim, assim com fulano de tal. Aí a pessoa está não sei quantos dias, não sei quantas semanas, magoada, chateada com aquela pessoa. Toda conversa ela fala daquela pessoa, aí ela sonha com aquela pessoa. Esse sonho é de Deus? Esse sonho é do diabo, amado. Porque Deus não revela as coisas quando você está magoado. Ele revela quando você está em paz, em amor. Aí Deus revela, porque Deus revela para edificar. Aprenda a ter discernimento. Da mesma forma as visões, os sonhos e os recados. Não aceite recado de alguém falando sobre outra pessoa se você está magoada com ela, porque o diabo também usa os seus profetas. E mesmo o grande apóstolo Pedro, mesmo sendo de Deus, mesmo tendo recebido o dom do Espírito, logo depois de Jesus perguntar: quem é que falam que é o Filho do Homem? Aí uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, ou talvez algum dos profetas. E Jesus pergunta: e vocês aí? Quem vocês acham que eu sou? E Pedro diz: tu és o Messias, o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus: bem-aventurado és tu, Pedro, que não foi nem sangue nem carne quem te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Logo depois de o apóstolo Pedro ter falado com tanta fé e tão cheio do Espírito Santo, logo em seguida Jesus repreendeu ele dizendo: para trás de mim, Satanás, porque tu és para mim pedra de tropeço. Quando o apóstolo Pedro tentou convencer a Jesus a não se submeter à cruz, o mesmo homem que no momento era de Deus estava falando coisa do diabo. Isso acontece com quem não vigia. E ele falou para Jesus, achando que estava agradando: tem misericórdia de ti mesmo, Senhor, não permite que nada disso aconteça contigo. Ele estava falando com zelo, mas a verdade, o desígnio de Deus era que todas as coisas fossem consumadas na cruz. Então, o inimigo fala o que o coração quer ouvir, Deus fala o que alimenta o nosso espírito, o que nos edifica. Para terminar, Hebreus 13:17: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Hebreus 13:17.
eu tenho orgulho de dizer que tudo que eu falo nesse altar tem base na palavra. Aqui não tem opinião, aqui tem palavra, aqui tem verdade. E quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a palavra fala que aqueles que têm ouvido e ouvem o que o Espírito Santo diz às igrejas, e é fiel até o fim, esses sim herdarão as promessas. Quem recebe, diga amém, e glorifica a Deus, e diga graças a Deus.